Olá, eu sou a professora Lu Colares e você está no canal Alimentação Coletiva com Lu Colares. Nós vamos dar início a uma série de vídeos relacionados aos resíduos sólidos gerados em unidades de alimentação e nutrição. Após a vinheta, a gente vai começar a nossa aula. Então, gente, hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre o gerenciamento de resíduos sólidos em unidades de alimentação e nutrição. Vamos fazer uma playlist sobre resíduos sólidos de unidades de alimentação e nutrição, mas hoje a gente vai tratar um pouco sobre o que são esses resíduos sólidos, qual é a definição, e a problemática dos resíduos sólidos para a nossa sociedade. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela define resíduos sólidos como qualquer material, substância ou objeto ou bem que serão descartados. E esses materiais, substâncias, objetos, eles podem estar em estado sólido ou semissólido. Então, são incluídos também nesse conceito da Política Nacional de Resíduos Sólidos aqueles determinados líquidos e gases contidos em recipientes e os lodos gerados em equipamentos. Então, são todos classificados como resíduos sólidos, segundo a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a nossa Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010. E como pode ser classificados esses resíduos? Então, os resíduos sólidos, eles são classificados em resíduos sólidos urbanos, resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço e resíduos industriais, que são aqueles de serviço de saúde, gerados em portos e aeroportos, e resíduos de construção civil. Mas os resíduos sólidos urbanos, eles podem ser domiciliares e de limpeza urbana. Então, os domiciliares são aqueles gerados a partir das atividades domésticas em residências. E de limpeza urbana é aquele de varrição, de logradouros e vias públicas. E os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, eles podem ser classificados em pequenos geradores e grandes geradores. Os pequenos geradores são aqueles que geram até 120 litros por dia. E os grandes geradores são aqueles que vão gerar acima de 120 litros ou 60 quilos por dia, e eles vão ter essa coleta tarifada. Então, normalmente, nossas unidades de alimentação e nutrição, eles são classificados como geradores, grandes geradores, e eles estão incluídos nessa classificação de resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. A nossa lei 12.305 e a ABNT 10.004 de 2004 classificam esses resíduos sólidos quanto ao grau de periculosidade. Então, eles podem ser classificados em resíduos perigosos ou tóxicos e resíduos não perigosos. Então, os perigosos, eles vão ter determinadas características, como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade. E os não perigosos, eles podem ser classificados em dois grupos, os inertes e os não inertes. Os inertes também vão possuir as suas características de biodegradabilidade, combustibilidade e solubilidade em água. E os inertes são aqueles que são constituintes não solúveis em água destilada ou deionizada a temperatura ambiente, ou seja, eles não possuem essa característica de biodegradabilidade. Já é bem conhecido, alguma literatura já aponta
o problema da gente destinar os nossos resíduos em locais inadequados, visto que eles têm um tempo para decomposição quando eles estão na natureza, né? Então, e esse tempo é bastante elevado, né? Então, isso já é bem estabelecido, que papel leva de 3 a 6 meses para ser degradado, o copo plástico quase 100 anos, né? Pneu, ninguém nem sabe ao certo, por isso que até a nossa política de resíduos sólidos, ela estabelece algumas medidas para determinados resíduos, inclusive de logística reversa, né? De devolver o resíduo gerado para quem o produziu, né? Então, isso é bastante importante quando a gente pensa no nosso consumo e na forma como a gente destina os nossos resíduos sólidos. E a problemática hoje dos resíduos sólidos, ela está bastante associada tanto à geração dos resíduos quanto à destinação final desses resíduos, né? Então, em relação a geração, né, o que a gente coloca aqui? O gerenciamento dos nossos resíduos sólidos, feito adequadamente, ou o manejo dos resíduos sólidos, ele é de fundamental importância para que a gente consiga fazer o destino, a destinação final adequada. Então, segundo a nossa a Lei 11.445 de 2007, né, o manejo dos resíduos sólidos, eles são conceituados como conjunto de atividades, infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final dos resíduos, tanto dos resíduos domésticos quanto dos lixos originários da varrição, limpeza e logradouros em vias públicas. E o gerenciamento de resíduos sólidos, ela está colocada na Lei 12.305 de 2010, que é a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ela define como conjunto de ações exercidas direta ou indiretamente nas etapas de coleta, transporte, transbordos, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Plano Municipal de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos. Então, dentro dessa política, é colocado que todos esses estabelecimentos que geram resíduos, especificamente aqueles que são grandes geradores, eles estão sujeitos, né, à elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Por isso que é importante, o que a gente está tratando aqui exatamente é isso, né? A gente vai tratar do gerenciamento de resíduos sólidos em unidades de alimentação e nutrição ou em restaurantes, né? Ou similares. Em relação à geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil, né? O que a literatura está nos mostrando, né? Então, tanto a ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, né? E até a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que coloca 34 países, estão incluídos, da Europa, Estados Unidos, e com renda média alta, né? O que tem observado? Que cada vez mais há uma preocupação com a questão da geração, até porque com a geração, né, a gente precisa de ter medidas que façam a coleta adequada, o tratamento adequado, para que a nossa disposição final também seja adequada, por exemplo, em aterros sanitários. Então, a geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil, o que a gente vem mostrando aqui, né? Que de 2010 para 2019 houve um crescimento, né, um aumento dessa geração, né? E tanto da geração total, né, óbvio, quanto ao per capita. Então, nós temos hoje uma geração per capita de quilos por habitante por ano de 379 quilos por habitante ano, né? E se a gente for particularizar esses dados, né, o que a gente mostra? Que no Brasil são geradas 1 quilo por dia por habitante, né?
E na região sudeste, e a região que nós estamos aqui, né, no Rio de Janeiro, a região sudeste, ela gera 1,2 kg por dia por habitante, né? E o Rio de Janeiro gera 1,43 quilos por dia por habitante, né? Então essa geração, ela equivale mais ou menos a esses países que eu coloquei da OCDE, né, que são países com renda média alta, que eles geram 1,2 kg por habitante por dia, né, excetuando essa é a média, né, mas os Estados Unidos eles geram 1,43 quilos por dia, ou 2,5 quilos por dia, né, 1,43 a 2,5. Então, o que a gente observa é que nós temos uma geração de resíduos relacionada, equiparada a países desenvolvidos, né? Países mais industrializados. Em relação à caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos, ou seja, qual é a colaboração, né, daquela fração dos resíduos para a quantidade total gerada. Então, essa gravimetria, a gente observa que a matéria orgânica, né, que é a que tem a maior participação na geração dos resíduos sólidos. Então, 45,3% dos resíduos gerados no Brasil são relativos à matéria orgânica, né? Eles são de matéria orgânica, seguido de papel, papelão, né? Na verdade de plástico, depois papel, papelão e que são os resíduos que são mais recicláveis também no Brasil, tá? Em relação à disposição final dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil, né, a gente observa também a partir da ABRELP, em 2020, dessa publicação, que a maioria, né, 59,5%, estão sendo destinados aos aterros sanitários. Né? Porém, a gente ainda vê no nosso país aterro controlado e lixão, né? Então, que é uma forma totalmente inadequada de disposição final dos rejeitos ou dos resíduos. Por quê? Porque causa tanto impacto ambiental, quanto social, quanto econômico para o país, para a cidade, para o estado. Então, observando em relação às regiões, né, a gente pode ver também que tanto a região sudeste e a região sul são as que têm a maior quantidade de aterros sanitários, mas se a gente for ver região centro-oeste, nordeste e norte, a gente ainda vê uma participação grande de aterro controlado, né, e também de lixão. Então, essas condições, inclusive pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, era colocado a extinção dos lixões, né, em determinado período, que foi adiado por conta dos estados não darem conta, nem dos municípios não darem conta de exterminar, de acabar com essa forma de disposição final dos resíduos. Então, a gente sabe, né, quais são os problemas que podem vir a partir, né, dessa disposição inadequada, né? Então, até eu coloquei aqui que a extinção, né, seria agora até 2024, porque ela está no nosso marco do saneamento de 2020, publicado em 2020, que a extinção dos lixões tem que ser até 2024, né? Agora. Então, o número de lixões no Brasil, né, em 2020, tinha um quantitativo de 2.663, né? E como nós já mostramos, a gente sabe que o Sudeste, né? O Sudeste, Centro-Oeste, Norte, né? No caso, Norte, Centro-Oeste e Nordeste são aqueles que têm a maior quantidade de lixões, né? E um dos grandes problemas dessa disposição é a produção de biogás, né? Decomposição anaeróbia da fração orgânica dos resíduos sólidos, ela vai gerar metano, né? E esse metano, ele tem grande potencial combustível, contribui para o aquecimento global, né? Então, ele é totalmente inadequado a essa forma de destinação final. E ele tem um poder poluidor muito maior do que o CO2, né? Então, é 21 vezes mais poluente do que o CO2. E
o aterro sanitário, que seria a forma mais adequada de disposição final dos rejeitos, né? Depois a gente vai ver por que a gente diz dos rejeitos e não dos resíduos, porque os resíduos são considerados materiais que ainda podem ser feitos algum processo para serem reutilizados, processados, né? E os rejeitos já são aqueles resíduos que já foram esgotadas toda a sua capacidade de reciclagem, de tratamento, e assim vão ser destinados ao aterro sanitário. Então, o aterro sanitário ele é preparado para isso, né? Porque eles são forrados com manta, impermeável para evitar a contaminação do solo, né? Então, o líquido que é gerado a partir desses resíduos, né? Em especial dos resíduos orgânicos, né? Ele gera o percolado, o líquido percolado, que é popularmente chamado de chorume, e esse líquido ele pode ser captado para ser tratado, para ser reutilizado, né? E além disso, o biogás que é formado, né, ele é feito, a queima desse biogás, que muitas vezes é utilizado inclusive para o próprio prédio, né, para utilização desse biogás como energia para o próprio prédio que está sendo estabelecido lá na nosso aterro sanitário. Então, como eu falei um pouquinho antes, né, essa hierarquia da destinação dos resíduos sólidos, ela deve ser obedecida, né, para que a gente gere menos resíduos e o que for gerado a gente destine adequadamente, né. Então, aqui a gente colocou a hierarquia dos resíduos sólidos, que está na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que a principal função, a principal medida que a gente tem que tomar é a redução na fonte geradora, né? Mas à medida que a gente gerou, né? Se a gente gerou, então nós temos que fazer as nossas medidas de ou reuso, né? Que é a utilização para a mesma finalidade ou para outras finalidades de alguns resíduos que podem ser feitos. A reciclagem, né? Que então na reciclagem a gente pode retornar esse resíduo como matéria-prima para o mesmo uso ou como matéria-prima para outros usos, né? O tratamento, esse tratamento, a gente pode fazer o tratamento dos resíduos sólidos orgânicos, né, a partir da compostagem, incineração com aproveitamento energético ou um tratamento químico, né? E só então é feita a disposição final adequada, né, nos aterros sanitários, ou aterro industrial, ou aterro de inertes também, né, porque a gente pode gerar resíduos inertes e pode ter um aterro de inertes. E a inadequada é terrenos baldios, rios, nascentes, mares, oceanos, encostas e matas, erosões, lixões. Então, essa seria a forma inadequada. Então, o certo, né, o adequado, a gente é obedecer à hierarquia de destinação dos resíduos sólidos e só destinar para os aterros sanitários os rejeitos, ou seja, após o esgotamento de todas essas possibilidades de reuso, de reciclagem e de tratamento. Para que a gente consiga fazer isso, né, determinar essa hierarquia de medidas, uma iniciativa importante é a coleta seletiva, né? Então, aqui a gente está trazendo para mostrar a coleta seletiva por região. Nós ainda temos ainda é fraca, né, essas nossas iniciativas, são fracas as nossas iniciativas de coleta seletiva. Embora de 2019, né, de 2010 para 2019, a gente já tenha um avanço nessa questão, mas novamente a gente observa que a região sul e região sudeste são aquelas que ainda estão em melhores condições, né? Então, inclusive acima da média do Brasil, né? Então, a média brasileira é de 73%, né, de iniciativas de coleta seletiva, e na região sudeste 89,7% e na região sul 90,9%, né? Porém, as outras regiões, tanto a região norte, quanto nordeste, quanto centro-oeste, ainda estão em situação inferior à média brasileira,
né? Então, nós ainda precisamos incentivar ainda essa medida de coleta seletiva, né? Então, hoje a gente queria dar essa introdução, né, da nossa playlist, que vai ser só sobre resíduos sólidos em unidades de alimentação e nutrição. No próximo vídeo, a gente vai fazer com que essas medidas sejam, como a gente pode colocar essas medidas em unidades de alimentação e nutrição. E aqui a gente já vai pedindo para você, se esse conteúdo fizer sentido para você, pode deixar o seu like, fazer a sua inscrição no canal e para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau!